chuva caía fina sobre a cidade, tingindo as janelas com uma melancolia quase poética. Eu já tinha me acostumado com as tardes de sexta-feira naquele apartamento, onde passávamos horas rindo, tomando café e falando da vida. Mas naquele dia tudo parecia diferente. O silêncio pairava pesado e quebrado apenas pelo som ritmado das gotas caindo no vidro e pelos passos dele ecoando pelo corredor. Minha amiga tinha saído às pressas, deixando-me sozinha com seu marido. Eu o conhecia há anos, e nunca havia sentido nada além de uma simpatia educada. Mas algo no jeito como ele me olhou ao entrar na sala me deixou desconcertada. Era como se houvesse algo não dito, uma tensão no ar que eu não sabia nomear. Ele se sentou no sofá, perto demais, mas não o suficiente para parecer indecente. Tentei manter a conversa leve, mas minha voz soava estranha, hesitante, como se meu corpo inteiro estivesse em alerta. Falamos sobre coisas banais no começo, o trânsito, o clima, o novo restaurante que abriu na esquina. Mas a cada palavra, a cada pausa, os silêncios se tornavam mais densos. Em certo momento nossos olhares se encontraram. Eu senti um frio na espinha. Ele não desviou, não sorriu, apenas sustentou meu olhar com uma firmeza que me deixou sem ar. Era como se, naquele instante, algo tivesse sido decidido sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra. Quando ele se levantou e foi até a cozinha, aproveitei para respirar. Meus pensamentos estavam embaralhados. Eu tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Mas então ele voltou com 2 taças de vinho, como se aquele momento merecesse uma celebração discreta. Recusei de forma tímida, mas ele insistiu com um sorriso enigmático. Aceitei, mesmo sabendo que não deveria. O vinho estava suave, mas o efeito dele não foi imediato. Não por causa do álcool, mas pelo contexto. Estávamos sozinhos. Era tarde, e algo estava prestes a acontecer. Quando ele se aproximou para entregar a taça, sua mão tocou a minha por um segundo a mais do que o necessário. Um toque sutil, mas carregado de significado. Foi o bastante para acelerar meu coração. Sentamos lado a lado, como se fôssemos cúmplices de algo que ainda não tinha nome. O som da chuva parecia abafado pelo barulho dos meus pensamentos. Eu sabia que precisava sair dali, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim não queria se mover. Fiquei, como quem espera o inevitável. E então ele falou algo simples, mas cheio de peso. Tem certeza de que está tudo bem? A pergunta me desarmou. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Era como se ele estivesse me dando uma última chance de recuar. Mas eu apenas assenti com a cabeça, mesmo sem entender direito o que aquilo significava. Foi então que percebi, havia cruzado uma linha invisível. Mesmo sem saber o que viria a seguir, eu já não era mais a mesma. No dia seguinte, acordei com o peso de um segredo que nem eu mesma sabia explicar. Nada de fato havia acontecido, ou pelo menos, nada que pudesse ser dito em voz alta. Mas a sensação de que algo havia mudado era inegável. Enquanto me olhava no espelho, repassava cada detalhe da tarde anterior, como se estivesse tentando encontrar um ponto de retorno. Mas já era tarde. O que foi sentido não podia ser desfeito. Tentei agir normalmente, como se fosse só mais um fim de semana qualquer. Quando nos reencontramos, ele estava com a esposa ao lado, minha amiga, minha confidente e minha irmã de alma. Ela me recebeu com o mesmo sorriso caloroso de sempre, sem suspeitar de nada. Mas ele evitou meus olhos. E ainda assim, eu sentia que me observava pelas laterais, como quem não consegue ignorar o que arde por dentro. A presença dele me deixava inquieta, mas eu fingia não notar. Cada gesto, cada frase dita com naturalidade, era envolto por um silêncio cheio de significados entre nós dois. Quando ela se levantava para ir até a cozinha, ele permanecia quieto, mas eu sentia o ar ao redor se tornar mais denso. Não trocávamos palavras diretas, mas o que não dizíamos era ainda mais alto do que qualquer conversa. Houve um momento em que ficamos sozinhos na varanda. O som da cidade ao fundo parecia distante demais, abafado pelo silêncio incômodo entre nós. Ele se aproximou devagar, parou ao meu lado e ficou olhando para o horizonte. Você está bem? Ele perguntou, como se estivesse se referindo a tudo e a nada ao mesmo tempo. Respondi que sim, mas minha voz saiu baixa demais, quase inaudível. A resposta não importava. Estávamos ali, dividindo o mesmo espaço, o mesmo segredo. Isso bastava para que tudo parecesse diferente. Quando minha amiga voltou, ele se afastou, quase de imediato, como se temesse ser pego em flagrante, mesmo que não houvesse nada a ser visto. Mas eu vi, eu senti, e sei que ele também. Nos dias que se seguiram, eu evitei encontrá-los. Dei desculpas, inventei compromissos, tentei me afastar. Mas a lembrança daquele toque, daquele olhar, daquele momento suspenso entre o certo e o errado, tudo aquilo voltava nos meus pensamentos nas horas mais silenciosas. E
quanto mais eu tentava esquecer, mais presente aquilo se tornava. Ele não me mandou mensagens, não ligou, não buscou contato. Mas havia algo no ar, como uma promessa feita no escuro, silenciosa, mas real. Um pacto não verbalizado entre duas pessoas que sabem exatamente o que aconteceu, mesmo que ninguém mais saiba. E esse tipo de segredo, eu aprendi, fala mais alto do que qualquer palavra. O perfume dela ainda estava no meu casaco, e cada vez que eu o vestia, sentia uma pontada de culpa atravessar meu peito. Era o mesmo que ela usava há anos, doce e familiar, o tipo de aroma que acolhe, mas que agora me apertava o peito como um lembrete constante do que eu estava escondendo. Eu queria esquecer, apagar tudo como se fosse um borrão na memória, mas não conseguia. Aquele dia havia se impregnado em mim de um jeito sutil, porém profundo. Voltei à rotina como quem caminha sobre cacos de vidro, devagar, cautelosa, temendo fazer barulho demais. Evitava os lugares onde sabia que eles estariam, não por medo de vê-lo, mas por medo do que poderia acontecer se nos víssemos. Mesmo assim, o acaso é um traidor silencioso. Uma semana depois, ela me ligou convidando para um jantar em sua casa. Disse que sentia minha falta, que estávamos nos afastando sem motivo. Eu engoli seco e aceitei. Cheguei cedo demais, talvez na esperança de que ele ainda não estivesse lá, mas ele já estava. Quando entrei, ele se virou e por um segundo, nossos olhos se encontraram com força. Foi rápido, mas o suficiente para eu sentir a tensão retornar, densa como um lençol molhado. Ela veio me abraçar, sorrindo como sempre, cheia de carinho. E naquele momento percebi que eu a amava. Por isso me odiava ainda mais. Durante o jantar, fiz um esforço absurdo para parecer leve. Brinquei, contei histórias boas, mas dentro de mim tudo era tumulto. Cada vez que ela tocava nele, eu sentia um incômodo estranho, uma mistura de ciúme e repulsa por mim mesmo. Ele, por outro lado, agia como se nada tivesse acontecido. Conversava normalmente, servia o vinho e comentava sobre o trabalho. Mas havia um detalhe revelador, ele evitava me olhar diretamente. Na hora da sobremesa, ela se levantou para buscar algo na cozinha. Ficamos a sós por alguns minutos eternos. Ele não disse nada, eu também não. Mas ao se levantar para pegar mais talheres, passou atrás de mim e com um movimento quase imperceptível, tocou de leve minhas costas. Foi rápido, ninguém teria notado, mas meu corpo inteiro reagiu. A memória daquele toque ficou latejando pelo resto da noite. Fui embora mais cedo, alegando cansaço. Ela insistiu para que eu ficasse, mas eu inventei um compromisso. Ele apenas me observou de longe, em silêncio. Quando fechei a porta do elevador, senti as pernas fraquejarem. Eu precisava colocar um fim naquilo, antes que algo realmente acontecesse. Antes que a culpa deixasse de ser só uma sombra e se transformasse em tempestade. Naquela noite dormi mal, sonhei com coisas confusas, com olhares cruzados, com confissões sussurradas no escuro. Acordei com a sensação de que o tempo estava contra mim, porque quanto mais eu tentava fugir, mais o destino parecia querer me empurrar de volta para ele. E pior, agora eu não sabia mais se queria mesmo escapar. Foi numa tarde qualquer, dessas em que o sol resolve aparecer depois de dias nublados, que tudo se embaralhou de novo. Eu estava saindo da farmácia com uma sacolinha na mão e os pensamentos em outro lugar, quando ouvi minha amiga me chamar do outro lado da rua. Sorri automaticamente, mas minha expressão travou ao ver que ele estava com ela. Sentado no carro, janela aberta, braços apoiados no volante, e olhando como se não tivesse mais nada no mundo para ver. Ela atravessou para me dar um abraço rápido e disse que estava indo visitar os pais dele. Passamos aqui perto, e eu lembrei de você, disse ela com o carinho de sempre. Fiquei sem saber o que responder. Inventei uma desculpa qualquer para não acompanhá-los, e ela aceitou sem insistir muito. Mas antes de ir, me puxou pela mão e disse: você anda sumida, hein? Sinto sua falta. Aquilo doeu mais do que qualquer julgamento. Enquanto ela entrava no carro, ele continuava me olhando. Por um momento, nossos olhos se encontraram de novo. E naquele breve instante, senti tudo voltar com força. O toque, o silêncio, o vinho, a varanda. E aquele desejo maldito que eu fingia não existir. Quando o carro partiu, fiquei parada na calçada, com o coração batendo acelerado. Eu precisava reagir, fazer algo. Qualquer coisa que me afastasse daquela história antes que fosse tarde demais. Mas como o destino gosta de brincar com quem está tentando fugir, 2 dias depois nos esbarramos de novo. Sozinhos. Por acaso. Era domingo de manhã, e eu tinha ido caminhar no parque. Fones de ouvido, boné, tentando me esconder do mundo. E lá estava ele, encostado numa árvore, falando ao telefone. Quando me viu, sorriu de leve e desligou. Você sempre vem aqui? Perguntou, como se fosse uma conversa casual. E talvez fosse. Ou
talvez não. Eu hesitei, mas respondi. Andamos lado a lado por alguns minutos, falando sobre trivialidades. Mas o silêncio entre as palavras era o mesmo de antes, cheio de coisas não ditas. Paramos perto de um banco e ele se sentou. Você tem evitado a gente, ele disse, direto. Acho que é melhor assim, respondi, tentando manter firmeza. Ele me olhou de um jeito estranho, como quem quer dizer algo, mas não sabe por onde começar. Eu penso naquele dia, ele confessou, olhando para frente. Mais do que deveria. Aquilo me desmontou por dentro. Eu queria dizer que também pensava, mas me calei. O silêncio voltou a tomar conta, pesado, íntimo, perigoso. Quando me levantei para ir embora, ele segurou meu braço rápido, firme, e depois soltou, como se tivesse se arrependido. Me desculpa, disse ele. Mas não era por me tocar, era por tudo. Voltei para casa em pedaços. Aquele encontro, por mais breve que tivesse sido, reabriu todas as brechas que eu estava tentando selar. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. E sabia também que se continuássemos nos cruzando assim, cedo ou tarde alguma coisa realmente aconteceria. E quando acontecesse, não haveria mais volta. No início, eu acreditava que minha amiga era completamente alheia a tudo. Mas com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças no seu jeito de me olhar. Não era acusação, nem raiva. Era mais como uma pergunta silenciosa, uma dúvida que crescia entre os gestos e as palavras. Às vezes, ela me encarava por alguns segundos a mais do que o normal, como se esperasse que eu dissesse algo. E era exatamente isso que me deixava desconfortável. Numa tarde de sábado, ela me chamou para ajudá-la com algumas compras. Disse que sentia falta dos nossos passeios e que queria passar um tempo comigo, como nos velhos tempos. Aceitei, tentando convencer a mim mesma de que seria uma boa oportunidade para reforçar nossa amizade. Mas no fundo, eu estava inquieta. Ela parecia mais observadora, mais cuidadosa com os detalhes, como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça invisível. Durante o passeio, ela me fez perguntas aparentemente inocentes. Você anda saindo pouco, né? Disse com um sorriso leve. Tá tudo bem com você? Fui evasiva, dizendo que era só cansaço, rotina, nada demais. Ela sentiu com a cabeça, mas continuou me olhando, como se não acreditasse completamente. Aquilo me desestabilizou. Era como se, sem querer, eu estivesse testando os limites da confiança dela. E pior, sem saber se ela já tinha percebido algo. Na volta, passamos na casa dela para deixar as compras. Ele estava lá no quintal, lavando o carro. Quando me viu, deu um aceno contido, mas desviou o olhar rápido demais. Eu percebi, e ela também. Naquele exato momento, senti que alguma coisa entre nós três se deslocou, ainda que de forma sutil. Ela se aproximou dele e me deu um beijo no rosto, mais demorado do que o usual. Foi um gesto pequeno, mas carregado de mensagem. Dentro de casa, enquanto guardávamos as coisas na cozinha, ela parou de repente, me olhou de maneira firme e disse: Você sabe que pode me contar qualquer coisa, né? Aquilo me pegou de surpresa. Minha garganta travou. Forcei um sorriso e respondi que claro, sempre. Mas o desconforto estava ali, tão presente quanto o cheiro do bolo que assava no forno. Eu sabia que ela estava sentindo alguma coisa. Talvez não soubesse o que, mas sentia. A pior parte foi depois, quando ele entrou na cozinha e nossos olhares se cruzaram. Ela percebeu. Eu vi quando os olhos dela passaram de um para o outro, rápidos, atentos. Foi tudo muito sutil, mas para mim, foi como um alerta disparando alto dentro da minha cabeça. A partir dali, percebi que o tempo que tínhamos para manter aquilo enterrado estava se esgotando. Fui embora mais cedo, inventando uma dor de cabeça. Ela me acompanhou até o portão, e antes que eu entrasse no carro, me abraçou com força. Te gosto muito, viu? Ela disse no meu ouvido. Senti uma lágrima ameaçar escapar, mas me segurei. Dei um sorriso triste e fui embora. Naquele dia, ficou claro para mim que os olhos dela estavam começando a enxergar o que o coração já desconfiava. Fazia semanas que eu evitava qualquer situação que pudesse nos colocar sozinhos novamente. Estava decidida a enterrar de vez aquela história, apagar qualquer possibilidade de recaída. Mas a vida, com seu senso de ironia cruel, arranjou um jeito de nos cruzar mais uma vez. Foi um domingo chuvoso, quando minha amiga me ligou, aflita, pedindo um favor. A mãe dela havia passado mal e ela precisava ir ao hospital com urgência. Perguntou se eu poderia ir até a casa dela para pegar uns documentos e entregar ao marido. Sem tempo para pensar ou recusar, aceitei. Peguei a chave reserva e fui direto até o apartamento deles. O céu estava cinza, e a cidade parecia suspensa no tempo. Quando ele abriu a porta, ficou surpreso. Você disse, com um meio sorriso que eu já conhecia bem. Entrei apressada, tentando manter a formalidade. Ela me
pediu para trazer isso, falei, estendendo um envelope. Mas ao invés de pegar imediatamente, ele olhou fixo para mim. Havia algo nos olhos dele que me desarmava toda vez. Não era desejo explícito, era mais profundo, como se ele soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. Sentei no sofá, mais para quebrar o constrangimento do que por vontade. Ele foi até a cozinha, voltou com 2 cafés e me entregou um sem pedir. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a chuva bater no vidro. E então, como se nada tivesse mudado, ele se sentou ao meu lado. Tentamos conversar sobre coisas triviais, mas as palavras soavam vazias. O que preenchia o espaço era outra coisa. Era aquele silêncio pesado, cheio de lembranças. E bastou um olhar mais demorado, uma pausa no meio da frase para tudo voltar à tona. Ele se aproximou um pouco mais. Não me tocou, mas não precisava. A presença dele bastava para bagunçar tudo aqui dentro. Você ainda pensa naquilo? Ele perguntou baixinho. Não respondi. Minha respiração já dizia tudo. O momento seguinte foi um erro anunciado. Um passo em falso que ambos sabíamos que não deveríamos dar. Mas demos. Não houve palavras, apenas uma aproximação lenta e inevitável. O toque no rosto e encostar de testas, como se estivéssemos nos desculpando antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Era um gesto leve, íntimo demais, e ao mesmo tempo perigoso, porque não havia mais ninguém ali para impedir. Nos afastamos minutos depois, sem coragem de nos encarar. Ele se levantou, foi até a janela, tentando retomar o controle. Eu me recompus devagar, com as mãos trêmulas. Isso não devia ter acontecido, sussurrei. Mas aconteceu, ele respondeu, sem me olhar. Peguei minhas coisas e fui embora sem dizer mais nada. Na rua, a chuva caía mais forte, como se lavasse a roupa que eu carregava nos ombros. Naquela noite, encarei o teto do meu quarto por horas, tentando entender o que havia dentro de mim que insistia em voltar para ele. Era fraqueza? Desejo? Confusão? Talvez tudo isso. Mas a verdade é que naquele instante em que estivemos tão perto outra vez, o mundo pareceu parar. E o mais assustador é que mesmo com todo o risco, eu senti vontade de ficar. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eu andava pela casa como quem carrega um segredo no corpo, sentindo o peso nos ombros, no peito, até na ponta dos dedos. Tudo parecia impregnado daquela tarde. Tentei voltar à rotina, me ocupar com coisas simples, mas minha mente voltava sempre para o mesmo ponto. E o pior de tudo era a incerteza, não só do que sentia, mas sobre até quando aquilo poderia permanecer escondido. Foi então que aconteceu. Uma mensagem chegou no meu celular, vinda de um número estranho. Era uma foto, um recorte de tela capturado de alguma câmera, talvez no prédio. Era um instante em que eu entrava no apartamento deles naquele domingo sob a chuva, segurando o envelope. Nenhuma legenda, nenhum comentário. Apenas a imagem nítida, silenciosa e ameaçadora. Senti as mãos gelarem. Quem teria mandado aquilo? E por quê? Pensei em ligar para ele, mas o medo de parecer desesperada me segurou. Em vez disso, decidi agir com calma. No dia seguinte, fui até o prédio da minha amiga, como quem fazia uma visita normal. Ela me recebeu com um abraço apertado e um sorriso natural, mas havia algo em seus olhos, uma sombra, talvez. Fiquei atenta aos detalhes, aos gestos, às pausas nas conversas. Tudo parecia normal, mas não era. No meio da tarde, ela comentou sobre as câmeras do prédio, dizendo que recentemente haviam feito manutenção. Agora estão funcionando direitinho, disse, olhando para mim de maneira rápida, mas penetrante. Foi como uma agulha entrando devagar na pele. Fingi não entender o recado, mas meu coração disparou. Era aquilo? Ela sabia? Estava me testando? Mais tarde, enquanto ela tomava banho, deixei meu celular sobre a mesa e fui até a cozinha. Quando voltei, ele não estava mais no mesmo lugar. E algo me dizia que ela havia visto algo. Uma notificação, um nome na tela, o suficiente para plantar uma dúvida. Naquele momento, percebi que estávamos num terreno frágil. E qualquer deslize poderia desmoronar tudo. Quando fui embora, ela me abraçou com força, como de costume. Mas antes de me soltar, sussurrou. A gente nunca conhece as pessoas de verdade, né? Fiquei sem reação. Apenas sorri desconcertada e entrei no elevador. Durante o trajeto de volta para casa, revi cada detalhe da conversa, cada gesto, cada palavra. Era como se tudo estivesse sendo revelado, mas em pedaços. Fragmentos de um quebra-cabeça que ela talvez já tivesse começado a montar. Naquela noite recebi outra mensagem. Dessa vez era dele. Curtíssima. Apenas 3 palavras. Precisamos conversar. Urgente. O estômago se revirou. Eu sabia que estávamos à beira de algo maior, que o que viria a seguir poderia mudar tudo. A pergunta que ecoava em mim era uma só. O que exatamente ela já sabia? E o que ainda
pouco. Era como se tudo já tivesse sido dito em olhares, toques e silêncios ao longo dos últimos meses. Ele me perguntou se me arrependia. Esperei tudo antes de responder. Sim, mas não do que senti, só das consequências. Ele assentiu, com aquele olhar que carregava mais do que palavras poderiam expressar. O que houve entre nós foi real, mas era errado, e agora inevitável. Decidimos que o melhor era o afastamento definitivo. Sem mais mensagens, sem visitas, sem riscos. Precisávamos proteger aquilo que ainda existia, não entre nós dois, mas entre ela e nós. Ela não merecia o que estávamos fazendo. E por mais que o desejo gritasse, a culpa agora era mais alta. A gente vai carregar isso pra sempre, né? Ele perguntou. Eu apenas sorri com tristeza. Porque sim, íamos. Nos despedimos sem beijo, sem abraço. Apenas um aceno curto, cheio de tudo que não podia mais sentir. Voltei pra casa sentindo um vazio estranho, como se algo tivesse sido arrancado de dentro. E ao mesmo tempo um alívio amargo, como quem fecha uma porta com o coração ainda do lado de fora. Chorei em silêncio naquela noite. Não por ele, mas por mim, por ela. Por tudo que deixamos acontecer. Com o tempo a rotina voltou. Nos falávamos pouco. Eventualmente ela e eu retomamos o contato, mais distante, mais frio. A amizade nunca mais foi a mesma, embora nada tivesse sido revelado de forma direta. Talvez ela tenha escolhido não saber, ou talvez soubesse e tenha decidido fingir. De qualquer forma, ficou um espaço vazio entre nós e um lugar onde antes havia confiança, agora habitado por silêncio. Hoje, olho para